Oi pessoal, tudo bem? Professora Vanessa Brum aqui. E hoje, no episódio de hoje, o 7º ano vai aprender um pouquinho sobre mecanismos de defesa. Chegamos nessa parte, então a gente já viu bactérias, vírus, protozoários, até falando um pouquinho de algas, né? E hoje, por fim, vamos falar dos mecanismos de defesa do nosso corpo com todos esses invasores ou possíveis invasores, né? Bom, quem faz essa defesa no nosso organismo? O sistema imunológico. Ele é o responsável, ele é o quartel que está lá para nos defender, né? Bom, a gente tem alguns órgãos relacionados ao sistema imunológico. Temos os órgãos primários e os órgãos secundários. Os primários, eles são os principais locais de formação e amadurecimento dos linfócitos. Então, os órgãos primários são a medula óssea, porque é o que faz a hematopoiese, que é o que faz as células do sangue, né? Produz as células sanguíneas. E a gente tem também o timo, que fica aqui na região da garganta, que também faz essa produção de linfócitos. A gente vai falar quem são esses carinhas daqui a pouco. E aí a gente tem os secundários, que são os órgãos que vão atuar em si na produção da resposta imune, na produção de anticorpos. Que são os linfonodos, aqui ó, os linfonodos são espalhados por todo o corpo, esses verdinhos aqui, estão de verdinho. O baço, pessoal, aqui. Também as tonsilas, que ficam aqui também, como se fossem essas glândulas aqui que a gente sente também. O apêndice e as placas de pé. O apêndice que a gente fala, é inútil o apêndice, né? Só para dar problema. Não, nem tanto. Ele também participa bastante da defesa, né? Essa parte do sistema imunológico. E as placas de Peyer, que são umas placas aqui na parte do intestino delgado, que também auxilia, né, nessa parte do sistema imunológico. Bom, nós temos duas respostas imunológicas, a inata e a adquirida. A inata, pessoal, é aquela que nasce com a gente. Ela, por nascer com a gente, ela não tem especificidade, ela defende de tudo, um pouco de cada. Então, a gente tem a inata externa e a inata interna. Externa, lá de fora, vai defender a gente de possíveis invasores externos, como a pele, que é a nossa, né, primeira, assim, defesa. Imagina, no ar, como a gente viu, tá cheio de bactérias, cheio de coisa, de substâncias tóxicas. E aí a pele é a primeira a proteger a gente, né? Como se fosse uma armadura mesmo. Mas a gente tem alguns buracos, né? Tipo, tem a boca, o olho. Então, assim, a gente tem esses locais que possuem mucosas, né? Para defender e para segurar o máximo que puder ali, né? Nas vias nasais, né? Principalmente, a gente sabe que tem mucosa ali, então ele protege por isso. No caso dos olhos, a gente tem as lágrimas também, tanto que quando entra uma coisinha no olho, a primeira coisa que acontece é lacrimejar muito para tentar expulsar isso. No trato digestivo, a gente tem a saliva da boca. Tem algumas bactérias comensais na nossa boca mesmo, que ajudam a manter o equilíbrio no intestino. Ali na saída do ânus é uma abertura, então é perigoso. Então ali a gente também tem bactérias comensais que ajudam na manutenção do trato, né, do intestino. E também ele luta contra bactérias invasoras que possam causar doenças também, né? Então, tanto que a gente fala, toma um Yakult, toma uma coisinha assim, que vai, os lactobacilos vivos, né? Que vai ajudar ali na manutenção desse equilíbrio. E também no caso da parte digestiva, a gente tem o ácido estomacal também, que pode ajudar na invasão, né? Quando você come uma coisa, por exemplo, contaminada, pode ser que ele seja destruído ali no ácido do estômago já. No trato urogenital, a gente tem o fluxo de urina, que é ácido também, e a flora bacteriana, como eu estava falando agora mesmo, né? E aí a gente tem a parte interna, pessoal, o sistema imunológico inato interno. Bom, para começar, a gente tem os fagócitos, que são células de defesa que vão lá e vão fagocitar aquele invasor, vamos supor que seja uma bactéria, vai fagocitar aquela bactéria. A gente tem também o sistema complemento que alerta, então ele vai rodear aquele invasor e ficar gritando, galera, tem invasor aqui. Basicamente isso que ele faz. E também a gente tem o processo inflamatório em si, que é um aviso de que tem algo estranho acontecendo ali. E como é o processo inflamatório? A primeira coisa que a gente sente quando está com o processo inflamatório é calor. E depois a gente tem o eritema. O que é o eritema? É a vermelhidão. Pensa que um mosquito te picou ali.
Você não sente um quente, ele fica quente o local, e aí ele fica vermelho, né? E aí depois a gente tem o edema, que é o inchaço em si. A dor e, por fim, se não for tratado, enfim, a gente tem a perda de função, mas isso é em último caso. Primeiro a gente tem todos esses passos antes, tá? Para o corpo poder reagir. Volta um pouquinho, por favor. Então, pessoal, só para fechar, a resposta imunológica inata, ela é a primeira que a gente tem ali de defesa, né? Mas ela não tem especificidade, então ela é contra tudo e todos, ela te defende de tudo e todos. Ela não confere memória imunológica por isso. Então, se aquele invasor te atacar de novo, ele não vai fazer tudo de novo, todo o processo. Ele vai, como se ele nunca tivesse visto, ele adore do sistema imunológico, ele nunca lembra e faz tudo de novo. E por isso é uma resposta imediata também, desculpa. Ele vai agir na hora. Aconteceu, ele agiu. Não fica esperando, não. Ele já, papum, já ataca. E aí a gente tem a resposta imunológica adquirida, que essa sim tem especificidade, essa sim vai reconhecer o inimigo e falar, você já me atacou e agora eu sei o que fazer com você, eu sei como me defender de você. Então ele já vai estar preparado para isso, né? Então, a adquirida, ela vai depender da ativação dessas células especializadas, que são os linfócitos. Então, ela vai reconhecer, como eu disse, e tem essa capacidade de memória, porque ela vai lembrar, ela fala, olha, eu já vi você, já sei como defender, já tenho anticorpo para você, você não vai me fazer mal de novo. Então, por isso a gente fala que ela tem essa resposta especializada. E quem são esses caras? Quem são esses linfócitos? A gente tem dois. O linfócito T, que vai comandar a defesa. Ele fala, galera, pra lá. Não, lá no outro canto agora. E ele também vai ativar os linfócitos B. Os linfócitos B, eles vão se dividir em dois grupos, tá? Ele vai se dividir primeiro no grupo que vai produzir o anticorpo, e já vou falar do que é isso daqui a pouquinho, a diferença. O anticorpo basicamente é o que vai defender o organismo, tá? Vai neutralizar o inimigo. E também ele vai produzir memória imunológica. Então, o B só, o B vai se dividir em dois. A galera que vai fazer a memória e a galera que vai produzir o anticorpo para se defender. Então, esse tipo de resposta imunológica adquirida, ela necessita dos anticorpos, tá? E para isso precisa ativar as células especializadas que são os linfócitos. Então, essa é uma linha de defesa secundária. Primeiro a gente tem a inata, e depois, se continuar tendo, né, a invasão, a gente vai ter a adquirida. E o que é antígeno e o que é anticorpo? Bom, antígeno, pessoal, é toda substância estranha ao corpo. Toda substância que o seu corpo não conhece. Por exemplo, se você vai... Antigamente, há muitos anos atrás, as pessoas morriam com transfusão de sangue. A pessoa perdia muito sangue, ia lá, colocava, né, sangue na pessoa e ela morria. Não entendiam por quê? Porque o sangue de outra pessoa é estranho ao meu corpo. Meu corpo não reconhece. Então, foram feitos vários estudos e aí descobriram que tinha os tipos sanguíneos, que tinha o fator, né, se era positivo ou negativo. Então, aí foram estudando e minimizando isso. Quando você também, vamos supor, você precisa de transplantar um órgão, você tem que tomar um remédio para que o seu organismo não negue aquele órgão, porque ele não fazia parte de você, então é estranho ao corpo. Então, muitas coisas, né, a gente teve que dar uma voltinha até chegar no resultado que a gente queria. Então, qualquer coisa que entra no seu organismo, uma bactéria, um vírus, um protozoário, tudo é estranho, um corpo estranho pra gente. Então, o nosso corpo tende a combater, tá? Então, como falei, qualquer coisa estranha, substância, corpo estranho que entre em contato com a gente, né? E o anticorpo é a substância produzida pelo sistema imunológico contra esse antígeno, tá? E aí a gente tem essa junção do antígeno e anticorpo. Pode passar. E aí, pessoal, quando esse antígeno, que é esse corpo estranho, que entrou dentro do nosso organismo e fez algum efeito ali, a gente criou uma memória imunológica para aquilo, a gente tem anticorpo para aquilo, ele vai fazer a aglutinação, que é encaixar nele, assim, ó, desse jeito, e impedir, assim, que ele cause mal para o nosso organismo. E, pessoal, uma coisa, os anticorpos, eles funcionam nos antígenos assim como uma chave funciona para uma fechadura. É específico. É um antígeno para um tipo de anticorpo. Desculpa, um anticorpo para um tipo de antígeno, tá? É como a chave da porta da sua sala só vai abrir a porta da sua sala, não vai abrir a porta da cozinha.
e nem a janela. É 1 para 1, entendeu? Então, a gente tem essa especificidade do sistema imunológico adquirido, tá? E aí, com isso, a gente tem que pensar nas nossas diferenças, nos diferentes mecanismos de defesa. A gente tem o soro e a gente tem a vacina. E qual que é a diferença entre eles? Por que um é usado para uma coisa e por que o outro é usado para outra? O que muda, né? Bom, pessoal, o soro, ele é uma forma de imunização passiva. É para uma situação de muita emergência. Por exemplo, naquele caso lá do cara que estava traficando um animal silvestre, a naja, e foi mordido. Ele teve que tomar o soro. Por quê? No soro já possui os anticorpos prontos para combater aquele antígeno, que no caso é a toxina, né, da naja. Mas se ele for mordido de novo pela naja, ele vai ter que tomar soro de novo, porque como é passivo, não vai gerar uma resposta, uma memória imunológica. Não vai ter resposta imunológica, então ele vai ter que tomar o soro de novo. Já no caso da vacina, é uma imunização ativa, ou seja, vai fazer o nosso sistema imunológico funcionar para produzir os anticorpos para a gente combater aquele antígeno, tá? Então, e aí, por isso, vai causar a memória imunológica. Quando eu tiver contato com aquele antígeno de novo, nós já vou ter anticorpo, ele já vai lembrar e falar, já sei combater você, você não vai me causar mal de novo, tá? Essa é basicamente a diferença dos dois. E aí, a gente tem também a forma de produção, que é diferente. No caso do soro, pode passar, por favor. No caso da produção do soro, o que acontece? A gente tem lá a serpente, a gente retira o veneno da serpente. Esse veneno vai ser injetado na corrente sanguínea de um cavalo, por exemplo. E aí, mas assim, numa quantidade que não vai fazer mal para o cavalo, óbvio. E aí, esse cavalo, lá no corpo dele, no organismo dele, vai ser produzidos os anticorpos, né? Porque é uma substância estranha, é um antígeno. Então, o veneno, que é o antígeno, vai ser injetado no cavalo, o cavalo vai produzir o anticorpo. Aí, eles vão tirar o sangue desse cavalo, vão separar, colocar numa centrífuga e separar o sangue dele, o plasma dos glóbulos vermelhos. E aí, lá no plasma, eles vão separar, fazer essa separação do anticorpo através de força magnética. É bem legal esse processo. Vamos fazer uma mistura atenuada desse anticorpo, ou seja, vamos deixar ele um pouquinho mais leve, mais fraquinho, para a gente conseguir utilizar. Vai fazer a formulação do soro antiofídico e aí vai usar no tratamento de pessoas acidentadas com serpentes, né? E aí sim a gente tem o soro, mas aí a pessoa vai tomar o soro, vai resolver o problema naquele momento, mas se ela for sofrer um acidente de novo com uma serpente, ela vai precisar de outro soro de novo, como eu já disse. E no caso da vacina, a gente sabe que é bem complicado essa produção de vacina, a gente precisa de muito teste, muito tempo, né, para a gente conseguir ter uma vacina ideal. E existem alguns tipos de vacina que usam, como posso falar, matéria-prima diferente, tá? Bom, a gente tem primeiro as vacinas com organismos atenuados, ou seja, vivo, não patogênico, enfraquecido ali. Como é o caso, por exemplo, da febre amarela, da rubéola. A gente tem com organismo inativado ou morto, então pega ali o vírus, por exemplo, morto e injeta na pessoa, que é o caso da hepatite A, da raiva, da cólera. A gente tem com toxinas, faz uma vacina com a toxina daquele organismo ou, né, de uma substância que faça mal. No caso, tétano, difteria, e aí faz a vacina com isso. Tem vacinas de subunidades, ou seja, aproveita a proteína daquele organismo, não coloca ele inteiro, nem morto, nem vivo, coloca só um pedaço da proteína dele. Tem as vacinas conjugadas, que eles juntam, principalmente para bactérias encapsuladas, esse tipo de vacina, onde eles juntam numa vacina só uma vacina para várias doenças. As vacinas com fragmentos de DNA, que ainda está em teste clínico, e também com vetores recombinantes, também está em teste clínico, tá, pessoal? Estão todos em estudos esses aí ainda. Então, assim, existem vários tipos de vacina, mas para isso a gente tem que observar qual é o tipo de doença, qual é o ciclo de vida do micro-organismo, né, do organismo que está causando a doença, qual é a melhor forma, como ele age no organismo, né, do ser humano, por exemplo, para poder ver qual é a melhor vacina para ser feita. Então, é estudo muito longo, muito demorado,
e precisa de muito estudo mesmo, muita ciência, muito científico da ciência para conseguir a gente ter vacinas aí, soros para tudo quanto é coisa que causa mal pra gente, né, pessoal? E por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado, tá, pessoal? E espero vocês na nossa próxima aula. Um beijo e até mais.